a essa se apegou pelo amor. Como o amor hoje está sendo banalizado e pessoas continuam fazendo coisas erradas por amor. É tão perigoso, tão perigoso. E aparece até um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala que Deus é amor, a Bíblia fala de momentos em que o amor é doentio. E como que pode um cara que tem a sabedoria de Deus errar no que ele errou? Interessante o questionamento. Porque, aí. cara, você recebeu de Deus toda essa sabedoria. Não tá com a sabedoria pura ali, E aí né? você vai fazer tudo que Deus falou pra você não fazer, porque Deus falou assim, cara, eu te dou tudo, só não faz isso, isso, isso. Ele pegou e fez tudo que Deus falou pra não fazer. Né? E aí eu vou ler esse trecho então pra vocês. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Ou seja, Salomão se uniu com todas essas mulheres estrangeiras. Que ele não podia. Que era uma das poucas coisas que Deus falou, não faz. E ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Ou seja, ele começou a seguir outros deuses. Que é a influência das esposas. Com as esposas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão o alto, a Quemós, a abominação dos moabitas, ou seja, ele começou a levantar coisas para outros deuses, para cultuar outros deuses. Às vezes não para minha mulher quer cultuar aquele deus, levanta um negócio lá, aqui, começou... querendo agradar a mulher, né, meu? As mulheres, né? Mulheres. Aí começou a colocar imagem, tudo que é mulher. E olha só, e a abominação dos moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Fica aqui até um PS, quem fala moleque, você está falando de a Moloque. Então é uma palavra feia, né? Se a gente fosse puxar o que ela significa. E assim Salomão fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Nossa. Ou seja, escolha bem quem vai ter intimidade com você. Porque Salomão abriu seu íntimo para muitas mulheres. Será que elas não foram motivo da ruína dele? Com certeza. É. E aí tem, logo no começo, no primeiro capítulo de Provérbios, tem uma frase que até hoje ela pega pra mim assim. Olha só. A inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Ou seja, o tolo muitas vezes é um cara com muita capacidade. Só que às vezes, por uma questão de arrogância, acha que sabe tudo. A falsa insegurança, né? O cara é pego de calça curta. É falsa segurança. Você se sente seguro, porque sou sábio, eu tenho a maior sabedoria de todas, eu não vou errar. Nunca vai acontecer isso. Então, assim, olhando agora para essa parte aqui, o que você acha que foi a origem ou os erros, né, que Salomão cometeu consecutivamente? Que eu acabei de ler o trecho, né, sobre como ele se deitou com várias mulheres estrangeiras, levantou, né, várias coisas para cultuar. Assim começa o capítulo 11, né? Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras moabitas. Assim começa. Ou seja, o próprio autor bíblico já está dando assim, olha, eu sei que muitas peças do dominó caíram, mas a primeira foi essa aqui. Mas pelo que eu entendi da história, a primeira peça foi a primeira esposa. Foi a primeira esposa. Mas então ele já casou errando já. Mas você acha que o erro foi casar com a esposa errada? Ou foi deixar ela... ou foi se entregar a fé dela? Mas assim? a sua frase já fala para o erro já. Não, é porque isso pode dificultar. Mas, por exemplo, a sua esposa tem coisas boas e coisas ruins. E é um conflito, né? Porque vocês têm criações diferentes e às vezes tem uma coisa ruim dela que você consegue fazer o contrário. Você consegue mudar ela, ao invés de ela te mudar. Então você tem a dificuldade de ter uma influência do outro lado, mas você também tem a fragilidade de não ter conseguido mudá-la e ela te mudar. Tem uma diferença entre casar com um ser humano normal, que vai ter virtudes e defeitos, e casar com a mulher errada. São coisas distintas. Não entendi. É o seguinte,
quando você casa, você falou o seguinte, porque às vezes você casa com alguém, a pessoa tem os pontos fortes e fracos, altos e baixos, virtudes e defeitos. Isso é normal de todo mundo. Eu também, a Laura, quando casou comigo, tem minhas virtudes e defeitos. São coisas que, assim, a gente vai aprendendo e vai fazendo e vai ali, um aprendendo com o outro. Adaptando e tal. Quando você casa com a pessoa errada, é diferente, porque ela vai te jogar pro buraco. Eu vou dar um exemplo fácil de vocês entenderem. Vamos trocar o casamento pela sociedade. Uma coisa é você ter um sócio, que ele, você sabe, olha, o fulano tal gosta, mas isso aqui nele é ruim, tal, tem que melhorar, vocês quebram o pau, mas vocês estão juntos. Entre erros e acertos, vocês vão em frente. Outra coisa é casar com um sócio que te leva pro buraco. Então a filha de Salomão, a esposa de Salomão, ela certamente o levou para o buraco, porque a maneira como está construída a redação aqui em Reis capítulo 11, assim, além da filha de Salomão, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, edomitas, etc., das nações, justamente como o Senhor havia dito, não casem com elas. Então ele tentou, com certeza, colocar gasolina de carro em motor de avião. Uma vez eu tive a desdita de ver uma cena terrível. Eu escutei o barulho, eu não vi a cena em si. Eu estava chegando no Rio de helicóptero com um empresário, amigo meu. Quando a gente estava descendo de helicóptero no Rio, eu lembro que o helicóptero ele vai pousando assim de lado, né? Horrível, né? E tem um aviãozinho pequenininho que estava ali subindo. Eu vi a cena, eu estava sentado do lado do piloto, ele comunicando com o outro na base, e o outro falou assim, não, pode ir, é pequenininho demais, tá bom. Pode ir você primeiro. Então nós pousamos e eu vi o caminhão, o avião indo. Passou. Eu ainda vi o camarada assim, esses aviões bem pequenininhos, eu não entendo de avião. Daqui a pouco um barulho. Bum. O que foi esse barulho? A gente não entendeu e todos saímos. Quando chegamos já estava um anúncio que um avião havia caído. Ele caiu no estacionamento. Se procurar no Google, você vai ver essa notícia aí. Deve ter uns 8, 10 anos isso aproximadamente. Ele caiu, explodiu, matou todo mundo e tudo mais. E sabe qual foi a causa? Na hora ali o camarada colocou combustível errado na aeronave. Nossa. O sujeito ali foi o erro do mané ali, colocou combustível errado. Nossa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você pega e coloca o combustível errado na aeronave, ela pode até levantar voo. Você leu de Provérbios, não se sustenta, cai. Então, é uma diferença entre você pegar um voo correto e enfrentar a turbulência. Turbulência, altos e baixos. A turbulência não faz justamente o alto e o baixo? Sim. A turbulência é o que você falou, pessoas com defeitos e virtudes. É a turbulência. Outra coisa é você pegar um avião com o combustível errado. Ele pode até ter força para subir ali, mas ele não vai se manter e vai cair. Sim. Então qualquer relação, seja profissional, matrimonial, parental, se você tem que ver, começou errado, é melhor desfazer, porque não adianta. Se começou errado, vai levantar voo e vai cair. Cara, minha leitura aqui, sabe o que faz sentido isso que o Rodrigo falou pra mim, só que acho que tem um outro ponto de vista também. É que o erro não foi ele casar com a mulher errada, isso aqui é péssimo, mas foi ele ter desobedecido a Deus. Porque olha só, cada um tem seu ponto fraco. Então, por exemplo, tem pessoas que têm problema com álcool. Cara, se você dá um gole de álcool, já era. Voltou aquele vício, aquela coisa visceral, você vai se perder. Tem gente que tem problema com droga. Sim. Tem gente que tem problema com jogatina. Por outro lado, tem gente que não. Eu vou lá num cassino e eu jogo um blackjack, um divirto, tô tranquilo, não tenho problema com jogo. Eu tomo uma taça de vinho, não tenho problema com vinho. Né? Então, cada um tem seu ponto fraco. Só que Deus é tão sábio, né, que ele sabia que esse era o ponto fraco de Salomão. Ele falou, Salomão, faz tudo, só não faz isso. E ele fez exatamente a única coisa que Deus falou para não fazer, que é onde ele iria se perder. E ele fez e se perdeu. Né? Porque esse daqui era, claro que a história seria muito dificultada, mas como talvez fosse um fraco, até por causa do que a gente conversou da maldição hereditária, Batseba, a criação dele, né? O irmão mais velho dele ter morrido, né? Talvez por um julgamento divino, toda essa coisa, talvez tenha criado ali na psique dele uma dificuldade. Né? E aí ele errou nisso. E tem uma frase aqui que eu acho que ela é tão atual, que fala o seguinte, olha, a estas, estou lendo o 1 Reis capítulo 11, versículo 2, a estas Salomão se apegou pelo amor. Por que eu acho que essa frase é atual?
Tiago colocou, e eu concordo, em gênero e grau. Realmente, o primeiro erro dele foi ter desobedecido a Deus. É como se a gente falar o seguinte, qual foi o primeiro erro de Adão e Eva? Foi comer o fruto proibido? Não, foi ter desobedecido a Deus. O ato sucede à quebra da aliança com o divino. Por isso Jesus falou, aquele que olhar para a mulher com intenção impura já adulterou no seu coração. Porque a gente, do ponto de vista histórico, nós vemos apenas a ação histórica, mas Deus consegue ver o que motivou aquilo. Do ponto de vista histórico, o primeiro erro dele foi casar com a mulher errada, mas do ponto de vista divino, o primeiro erro dele foi desobedecer a Deus. E olha que interessante, a essa se apegou pelo amor. Como o amor hoje está sendo banalizado e pessoas continuam fazendo coisas erradas por amor. É tão perigoso, tão perigoso. E aparece até um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala que Deus é amor, a Bíblia fala de momentos em que o amor é doentio. Não amem o mundo, não amem o dinheiro, não amem os prazeres. Ame a Deus, mas o amor ele tem que ser refinado no princípio divino. Senão vai dar errado mesmo. E Salomão começou aqui, depois para desfazer tudo isso, já tinha 700 mulheres. Agora convenhamos, se foi por amor mesmo, não precisaria das outras, né? É verdade. Pô, o cara não devia nem conhecer todo mundo. Não, cara. com certeza não. Se ele dormisse É com muita uma por gente, noite, ele ia Não, demorar não 1000 tinha como. noites para voltar para a primeira. Não tinha como. né, Ah, cara? não, cara. Não tinha como, né? Não, e olha só, e aí, né, mais pra frente, né, muito depois da morte dele, quando Neemias estava condenando o casamento com as mulheres estrangeiras, ele faz menção de Salomão como aquele que caiu no pecado. Diz assim, ó, Neemias 13:26. Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado.